Temos nosso momento agora de continuar o estudo da Palavra do Senhor. Nossa sequência da exposição do livro de Apocalipse. Hoje chegamos no capítulo 9. Peço aos irmãos então que abramos as nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, verso 1 diz assim a santa palavra do nosso Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraça como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O título dessa pregação que tenho dado é O Inferno na Terra. O Inferno na Terra. Agora, antes de seguir, está tendo uma microfonia, não sei se o pessoal está ouvindo ainda. Está melhorando aí? Ok? Estão bem? Eu estou ouvindo aqui uma reverberação. Está bem aí, tá, Marta? Então deve ser eu que estou ficando surdo. Ok. O inferno na terra. A maior e mais perigosa de todas as batalhas que ocorrem neste mundo é a batalha espiritual. Nessa batalha, Satanás e todos os seus anjos se esforçam por frustrar os planos de Deus e destruir a humanidade, levando o máximo para a perdição eterna. Apesar de ser uma batalha real, intensa, presente e terrivelmente destrutiva, a batalha espiritual é insidiosa porque se processa por trás da história visível, incapaz de ser observada pelos olhos materiais. Ao longo da história bíblica, enquanto Deus desenvolve o seu plano de redenção através dos séculos, vemos a ação de Satanás atacando os planos de Deus e o povo de Deus, a fim de destruir a humanidade. Logo no Éden, por exemplo, após a criação perfeita do mundo, do primeiro casal, a serpente desfere o seu primeiro ataque espiritual, engana a humanidade e traz maldição sobre todos os homens e sobre a criação de Deus. Por causa disso, hoje sofremos o terrível efeito da entrada no pecado do mundo, pois Paulo diz: porquanto assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12.
Depois desse ataque da serpente, Deus reage fazendo imediatamente a promessa do Salvador, o descendente que viria esmagar a cabeça da serpente. A partir daí, a luta de Satanás é para fazer com que as promessas ou a promessa do descendente não se cumpra, ou que, pelo menos, ele alcance, a promessa alcance o menor número de pessoas possível. Na época de Noé, numa tentativa de evitar o cumprimento da promessa, Satanás selecionou demônios para coabitar com mulheres, usando corpos de homens, na tentativa de criar uma raça híbrida de homens e demônios, para a qual não poderia haver redenção. Gênesis 6, de 1 a 4 fala disso. Deus resolveu esse problema, esse terrível ataque de Satanás, corrompendo a humanidade, gerando uma raça misturada de homens e demônios que não poderia ser redimido, porque não há redenção para demônios. Deus resolveu isso de uma maneira que só Ele poderia resolver, e deu uma lição para o homem que nunca mais foi esquecida. O Senhor enviou o dilúvio, exterminou toda a raça humana, exceto Noé e sua família, para que a promessa do descendente continuasse na história. Enquanto aguarda novos avanços na promessa, Satanás não deixa de acusar, de atacar os servos de Deus, como fez com Jó. Mas a sua ação maligna vai se dirigir com maior intensidade contra os descendentes de Abraão, pois com esse homem Deus inicia a história da nação pela qual o descendente viria. O apóstolo Paulo diz, falando dos descendentes de Abraão: são deles os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne. Quando observamos todos os ataques de Satanás para destruir Israel, irmãos, a razão é essa, é que Israel seria a nação pela qual a promessa do descendente vitorioso iria se cumprir. Através do Antigo Testamento, a serpente fica tentando destruir a nação de Israel, numa vã tentativa de impedir que se cumprisse a promessa do Redentor. De várias maneiras, Satanás ataca, ele tenta destruir e desqualificar a nação de Israel como povo da promessa. Por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 21, versos 1, 7 e 14, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. No verso 7 diz: tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. No verso 14, então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 mortos por causa de uma estratégia que o diabo lançou, e através dela conseguiu trazer a ira de Deus sobre essa população. Através da história de Israel, Satanás está sempre agindo, incitando a idolatria, a imoralidade, a rebeldia contra a lei do Senhor. O resultado foi o julgamento de Deus sobre a nação, levando o povo ao cativeiro babilônico. Israel sempre esteve na mira de Satanás e voltará a ser alvo principal das suas investidas durante o período da tribulação. Ao longo dos séculos, apesar das estratégias do maligno, Deus continuou agindo em Israel e através de Israel. E a despeito do irresistível domínio das trevas, Ele trouxe o Messias prometido ao mundo por meio da nação de Israel. Ao longo de todo o ministério de Cristo, o diabo tentou fazer com que Cristo não fosse à cruz. Ele chegou a oferecer ao Senhor a glória do mundo. Ele chegou a falar pela boca de um dos amigos mais íntimos do Senhor, quando Jesus anunciava o Calvário, a morte e a ressurreição. Pedro chama-o à parte, começa a reprová-lo e diz: Senhor, tem pena de ti mesmo, isso de maneira nenhuma te acontecerá. Aparentemente, era uma maneira desse amigo de Jesus fazê-lo se desviar de um tempo de grande sofrimento. Por que que Jesus tinha que passar por aquilo? Pedro diz: Senhor, tem pena de ti, isso não vai te acontecer.
Isso não era a compaixão de Pedro. Isso era a serpente falando pela boca de Pedro. E a resposta do Senhor é: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, podem ver como a serpente, ao longo do tempo, vem tentando frustrar o plano da redenção, como não conseguiu. Por exemplo, tentou fazer através de Herodes, matando a Jesus na sua infância. Aquela matança das crianças até 2 anos. Era uma tentativa da serpente de exterminar o descendente, o rei dos judeus. Não conseguiu. Tenta Cristo. Usa o apóstolo Pedro. E várias vezes nós vemos a ação dos demônios tentando impedir a obra de Cristo. Com Israel afastado temporariamente do centro das operações do reino de Deus nesse mundo, Satanás agora volta suas armas contra a igreja, pois é pela igreja que Deus avança o seu projeto salvador. Paulo fala da dispensação do mistério e da pregação das insondáveis riquezas de Cristo, em Efésios 3, planejadas por Deus, para quê? Pela igreja. Nota bem, irmãos, pela igreja, por nós. Coloque-se dentro dessa descrição. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. De quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja de Cristo exerce um impacto nas regiões celestes, exerce um impacto no meio das potestades do mal. Sim, a igreja agora desafia os principados e potestades, e por isso é alvo dos ataques infernais. Por isso, a igreja está envolvida numa batalha que Paulo diz não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás ataca a igreja de várias formas. Ele traz falsos crentes, por exemplo, para se misturar entre os verdadeiros, o joio espalhado no meio do trigo. Jesus falou disso, ele disse que foi o inimigo que semeou o joio. Satanás age cegando a mente dos incrédulos, para não ouvir a pregação da igreja. Satanás ataca pessoalmente os membros da igreja, infligindo tormento por meio de espinhos na carne, impedindo que façam a obra de Deus, destruindo o bom testemunho da igreja por meio de pecados individuais e coletivos no povo de Deus. Satanás ataca a igreja fazendo-a amar o presente século, levando-a a tornar-se presa das paixões mundanas. Satanás também ataca a igreja, causando inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões e maledicência. Apesar de tudo isso, apesar desses ataques terríveis, verdadeiramente terríveis, que a igreja de Cristo só resiste porque o Senhor sustenta, outra instituição não resistiria, mas a igreja resiste porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de todos esses ataques, podemos estar certos que a verdadeira igreja de Cristo prevalecerá contra os ataques do inferno. A igreja de Cristo será vencedora. Enquanto pensamos, irmãos, na batalha espiritual, devemos reconhecer que Deus é soberano. Ele é Senhor também sobre Satanás e sobre todos os demônios. Satanás está debaixo do controle do Senhor e ele termina sendo um servo de Deus, mesmo sem querer. É por isso que no futuro Satanás terá a liberdade de agir por meio dos seus demônios, a fim de fazer o mundo experimentar a ira de Deus. Isso vai acontecer no juízo da tribulação, especificamente no juízo da quinta trombeta, quando Deus permitirá que seres infernais infestem a terra e causem horríveis sofrimentos nos homens. Tudo o que vimos até aqui no juízo dos selos e das 4 primeiras trombetas foi algo simplesmente terrível. Vimos a natureza ferida, toda a ecologia da terra entra em colapso,
as árvores, os rios, o mar, os animais, a atmosfera, os astros, tudo foi afetado e entrou em convulsão. Porém, o pior ainda está por vir. Como vimos semana passada, no final do capítulo 8, verso 13, diz: então vi e ouvi. Já lembrei para os irmãos várias vezes que quando João usa esse verbo ver e ouvir, é como um marcador para a mudança de algo que causa um impacto diante dos seus olhos. Ele está olhando uma cena e de repente algo muito mais sério, muito mais grave, muito mais apavorante aparece. Ele diz: eu vi. É uma forma de dizer: algo terrível apareceu além daquilo que eu estava contemplando. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Nosso texto, Apocalipse 9, de 1 a 12, nos ensina algo sobre a ira de Deus. E a lição é: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque os horrores do inferno serão usados para manifestar a ira do Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque os horrores do inferno serão usados para manifestar a ira do Senhor. Como é que o nosso texto mostra que os poderes horríveis do inferno serão usados para manifestar a ira de Deus? O texto nos revela 4 fatos que confirmam que Deus vai manifestar a sua ira nesse mundo por meio dos poderes infernais. Versos 1 a 2, o capítulo 9, Deus vai mostrar a sua ira por meio dos poderes infernais, porque a presença dos demônios vai ser real no tempo da ira. Presença dos demônios no tempo da ira de Deus. Verso 1 diz: o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem é essa estrela caída do céu à terra? Capítulo 8, verso 10, nós temos outra estrela caindo do céu. Diz: o 3º anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. Já estudamos semana passada. Que está falando de um meteoro, de um astro, de um corpo celeste que vai cair, vindo do céu. Esse, no caso, vai se despedaçar quando entrar na atmosfera da terra. Os seus detritos vai contaminar todas as fontes com veneno. Os homens vão morrer por causa da água envenenada. Mas no capítulo 9 a estrela é diferente, porque essa do capítulo 8 é um objeto, é um corpo celeste inanimado. No capítulo 9 é um ser angelical, é alguém inteligente, é alguém que pode agir. No capítulo 9, verso 1, nós temos de fato uma indicação do próprio Satanás. Aqui nós temos a menção de que ela caiu do céu. E essa expressão, uma estrela caindo do céu, é uma indicação forte de que se refere ao diabo. Por exemplo, voltando um pouco ao Antigo Testamento, Isaías capítulo 14. Temos uma descrição que o profeta faz da queda de Satanás, de Lúcifer, quando ele se torna o diabo. Isaías capítulo 14, verso 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo.
Apocalipse 9, nós temos a estrela caindo do céu, se dirigindo ao poço do abismo. É uma descrição muito clara do próprio Satanás. Essa queda pode ser exatamente o que nós encontramos em Apocalipse capítulo 12. Olhando um pouco adiante, capítulo 12, verso 7 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Isso é terrível. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Satanás exerce o seu poder de acusação nas regiões celestes. Mas sendo expulso da esfera celeste, ele não pode mais acusar os crentes. A sua ação agora será restrita à terra. Imagine o que ele vai fazer nesse mundo, quando não puder mais agir como príncipe da potestade do ar. A terra será o único campo de ação da serpente. Por isso que é tão terrível a descrição. Além disso, tem pouco tempo. O texto diz, no verso 12: por isso festejais, Apocalipse 12, 12, por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu, foi expulso, foi jogado até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que estamos vendo em Apocalipse 9, 1 pode ser exatamente a descrição desse fato do capítulo 12. Satanás foi expulso da sua habitação no céu, como vimos em Isaías 14, mas isso não significa que ele perdeu acesso às regiões celestiais. Lemos no livro de Jó, ele indo na presença de Deus, junto com os anjos do Senhor, acusar a Jó. Mas aqui, nesse momento, em Apocalipse 9, ele está perdendo o privilégio de ser o príncipe das potestades do ar e terá o seu campo de ação restrito à terra. Interessante, algumas vezes na Escritura, quando Satanás está sendo vencido, aparece essa ideia do diabo caindo do céu. Lembra em Lucas 10, quando os discípulos saem, retornam felizes, o Senhor disse: eu via Satanás caindo do céu. O reino de Deus avançando, o domínio de Cristo avançando, significa que o diabo vai perder o seu território nas regiões celestes. E na tribulação é exatamente isso o que vai acontecer. Satanás será lançado por terra, mas não somente isso, Satanás vai liberar os piores demônios que estão aprisionados. Verso 1 do capítulo 9 diz: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave do poço do abismo. Que poço de abismo é esse? Quem é que habita nesse poço de abismo? Quem são esses seres que sairão desse poço, irão infestar a terra e causar as piores coisas na vida dos homens? A terra sendo agora o único campo de ação de Satanás, isso significa algo terrível. O diabo vai arregimentar todos os demônios possíveis para agir sobre a terra. E ele vai trazer 3 tipos de demônios para agir com ele. Primeiro, os que já estão na terra, porque nesse momento demônios estão agindo na terra, como foi durante o ministério de Jesus. Segundo, demônios que estão nas potestades do ar, que estão numa hierarquia mais elevada, que estão mais perto de Beelzebul. Esses também serão lançados do céu. Em terceiro, demônios que estão aprisionados no poço do abismo serão libertados por 5 meses. E Satanás vai dirigir todo esse exército maligno para destruir a terra, para causar o pior sofrimento sobre os homens durante 5 meses. O abismo, ou literalmente um poço sem fundo,
esse é o sentido dessa palavra. É o local onde Deus aprisiona os demônios para puni-los. Preciso ler alguns textos com os irmãos que eu acho bem interessante e instrutivo sobre isso. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Verso 4. Diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. No Antigo Testamento, essa palavra Abaddon que aparece ali, às vezes é descrito como o lugar da punição eterna. Mas precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Nota bem, um poço sem fundo, um poço de trevas. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Anjos pecaram, por causa do seu pecado foram precipitados no abismo de trevas. Todos os anjos? Não, não são todos os demônios. Satanás, por exemplo, nunca foi aprisionado ainda nesse abismo de trevas. Há demônios livres agindo na terra e nas regiões celestes, mas alguns foram antecipadamente aprisionados nesse poço do abismo. Os demônios presos ali ficarão até o tempo final do juízo, quando eles serão julgados e lançados no lago de fogo, juntamente com esse poço de abismo. Alguns fatos que podemos dizer sobre esses demônios. Os demônios presos ali são os piores em termos de perversão e maldade em relação a todos os anjos caídos. Talvez você se surpreende e diz assim: tem demônio pior do que outro? Tem sim. Demônio já não é muita coisa, eu sei, mas tem uma hierarquia de anjos maus. Tem anjos piores, mais perversos. Assim como entre os anjos bons também tem uma hierarquia de anjos. Esses que estão presos são os piores demônios, os piores anjos caídos. Judas explica por que esses demônios foram aprisionados. Voltando um pouquinho, o livro de Judas é muito fácil, que é vizinho de Apocalipse. Só volta um pouco. Os versos 6 e 7 vai responder por que esses anjos foram aprisionados. Verso 6 diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Interessante, a sua forma de vida, o seu lugar próprio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Olha o verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. Expressão também estranha, misteriosa. Seguindo após outra carne. Acima ele falou de anjos que deixaram seu domicílio. E aí ele diz: o que aconteceu com esses anjos aconteceu em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra entregaram-se à prostituição, seguindo após outra carne. Ele diz: são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Por que esses anjos foram aprisionados? Porque eles se entregaram à imoralidade grosseira com seres humanos. Essa é a ideia da expressão: deixaram o seu próprio domicílio. Eles resolveram ultrapassar sua esfera existencial, querendo agir fora dos limites impostos pelo Criador. Os homens de Sodoma fizeram a mesma coisa quando eles quiseram se envolver sexualmente com os anjos que foram libertar Ló. Lembram disso? Não sei se lembram ou não, mas deviam. Gênesis, vamos olhar para não dizer que eu estou inventando. Primeiro, Gênesis capítulo 6, rapidamente, só para resolver o mistério dos anjos envolvidos com mulheres e gerando uma geração pervertida. Isso se encontra em Gênesis capítulo 6, verso 1, diz:
como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus no Antigo Testamento, não são crentes, não é a igreja, não existe a igreja. Essa nomeação de adotados como filhos de Deus é do Novo Testamento. Filhos de Deus no Antigo Testamento se referem a anjos, sim. Em Jó nós vemos isso, em Isaías vemos isso. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse é o tempo que falta para o dilúvio. 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nasceram filhos dessa raça híbrida, meio demônio, meio homem. Olha o que está acontecendo aqui. Essa investida de Satanás foi tão terrível que Deus não tinha outra coisa a fazer, não tinha outra solução a não ser exterminar a humanidade. A humanidade inteira foi contaminada pela ação desses demônios. É impressionante isso, impressionante como o mal se espalha. Aliás, um parêntese aqui, quase não tem nada a ver, mas recente eu vi uma matéria sobre crianças, adolescentes, 11 anos, 12 anos, 13 anos, em que alguns médicos, terapeutas, de acordo com os pais, estão preparando esses meninos para ser o que eles são, porque são meninos que dizem que são meninas, e são meninas que dizem que são meninos. Então, desde muito cedo, eles estão dizendo: a coisa mais fácil a fazer, mais sábia, é logo preparar esses meninos com hormônios femininos para que não nasçam os pelos e eles possam ganhar seios, as formas femininas, porque eles são meninas, só estão num corpo errado, mas são meninas. Com meninos a mesma coisa. Eles não mostraram o face dos meninos, mas dava para ouvir a voz de um desses adolescentes dizendo: eu já decidi o que eu quero, eu já sei quem eu sou, eu quero mudar de sexo. Aliás, eu não quero mudar de sexo, eu quero que me ajudem a ser o que eu sou. E eu fico pensando, irmãos, 11 anos, 12 anos, 10 anos, já estão contaminados, já têm maturidade e perversão suficiente para se rebelar contra aquilo que Deus fez. Não é impressionante isso? Crianças. Às vezes nós perguntamos: por que o dilúvio destruiu crianças? Por que quando Josué veio para destruir os cananeus, o Senhor disse: tem que exterminar todos? É porque a ação do mal, do maligno, havia contaminado as crianças. A raça inteira não tinha mais jeito. Por isso, Gênesis 6 mostra isso. E Gênesis 19 é o exemplo dos homens de Sodoma querendo fazer aquilo que os anjos fizeram. Capítulo 6, Gênesis 19, verso 4 diz: mas antes que se deitassem, quem? Os anjos que foram libertar Ló lá da cidade da destruição. Antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços, olha só, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. Havia crianças, sim, havia meninos novos, bem novos aqui, sim, todos, de todos os lados. E chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Está vendo o que eles querem? E o que é pior é que Ló vai dizer assim: não façam isso com esses homens, eu tenho 2 filhas, eu entrego as minhas filhas. Eles não querem as filhas, eles querem abusar dos homens, não das mulheres.
uma cidade que lembra uma raça completamente pervertida, desde o menor até o maior. Meus irmãos, se o que nós estamos vendo hoje não lembra essa cena, o que mais vai lembrar? O que mais vai lembrar? Nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra, sim, estamos vivendo, e o juízo de Deus não tarda, porque esse é um dos termômetros do cálice da ira de Deus. Quando chega nesse ponto, Deus não suporta. Ele não suportou nos dias de Noé, ele não suportou com Sodoma e Gomorra, ele não suportou com Pompeia, que foi destruída, ele não suportou com outras civilizações como a grega, ele não suportou com o Império Romano, que foi destruído não pelos bárbaros, mas pela imoralidade, pelo homossexualismo, pela perversão. Foi isso que destruiu o Império Romano, quando as famílias já estavam destruídas. Deus não vai suportar o que está acontecendo nos nossos dias. O juízo de Deus está às portas, esperem. O juízo de Deus está às portas. A história bíblica, a história do mundo mostra isso. Não há dúvida, meus irmãos. Não há dúvida. Mas aí nós entendemos, quando Judas diz que esses anjos eram semelhantes aos homens de Gomorra. Eles estavam passando dos limites. Pedro diz que quando esses anjos foram aprisionados. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Novamente a expressão espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes. Quando? Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A relação é clara, está falando de espíritos que foram aprisionados desde a época de Noé. Pedro diz, portanto, à época, alguns desses demônios, portanto, serão soltos. Imagina isso. Não todos. Porque Judas diz que alguns estão presos em algemas eternas. Então não acredito que todos esses serão soltos. Mas também lembremos que ao longo do tempo, o Senhor tem lançado alguns outros para lá. Não vou ler por causa do tempo, mas lembre Mateus 8, quando o Senhor chega lá na cidade dos Gadarenos e encontra aquele homem que está possuído por uma legião. O que é que os demônios dizem para ele? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Eles sabem que serão aprisionados. O que eles não querem é que o Senhor antecipe. E eles sabiam, esse é o Filho de Deus. Ele tem poder para nos lançar no poço do abismo. E eles se ajoelham, lhe pedem, se humilham diante de Cristo e dizem: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Impressionante o temor que o diabo e os demônios têm do Filho de Deus, porque eles são criaturas. Jesus é Criador. Para entender bem, meus irmãos, o que vai acontecer nesse mundo, quando Satanás abrir a porta do poço do abismo, um certo autor comparou muito bem. Ele disse: imagine que se abrissem todas as portas dos presídios e soltassem os piores, os mais terríveis criminosos que estão presos em todas as penitenciárias do mundo, e desse para eles liberdade e recursos para eles fazerem o que quiser no mundo. O que aconteceria nesse mundo? É isso. Isso dá uma ideia do que vai acontecer. Porque são os piores demônios, aprisionados, ansiosos por fazer maldade, que o Senhor vai dar liberdade para o diabo dizer: solte esses demônios por 5 meses.
e deixe-os agir sobre a terra. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Satanás vai arregimentar uma quantidade inumerável de demônios. Voltando para o capítulo 9, verso 2 diz: ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Satanás vai usar todos os demônios que forem possíveis, porque o seu tempo está acabando. Vimos no capítulo 12. O escurecimento do sol lembra a enorme quantidade de demônios, que são mais adiante comparados como uma imensa nuvem de gafanhotos, tantos que vai escurecer o sol. Não é que eles cobrirão o sol lá na sua fonte, é que serão tantos como uma imensa nuvem de insetos. E no Oriente, às vezes, eles viam essas imensas nuvens de insetos. O historiador diz que em 1889, perto do Mar Vermelho, apareceu uma nuvem de insetos e gafanhotos que cobria cerca de 4.000 metros quadrados de área. Quantos insetos precisam para cobrir 4.000 metros quadrados da Terra? É uma quantidade imensa, tantas que nem a luz do sol passa. Essa é a razão porque o sol vai escurecer. Essa fumaça lembra a impureza do abismo contaminando o mundo. Presença dos demônios na época da ira. Versos 3 a 6, a perversidade dos demônios no tempo da ira. Estou olhando a hora, viu? Já a gente vai. Perversidade dos demônios no tempo da ira. Aqui João nos mostra algo assustador. Verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Potencial de maldade dos demônios. Ao descrever os demônios com a forma visível de gafanhotos, João está enfatizando a quantidade deles. Quantos demônios caíram? Quantos anjos seguiram Satanás na sua rebelião? Um terço. Quantos anjos existem? Quantos foram criados? Apocalipse fala de milhões, miríades de miríades, ou seja, é uma quantidade infinita. Um terço de uma quantidade infinita ainda é muita coisa. Um terço seguiu a Satanás. João descreve esses demônios com a forma visível de gafanhoto, enfatizando a quantidade deles e o potencial de destruição. Nuvens de gafanhotos sempre foram temidas por causa do número de insetos e do rastro de destruição que geralmente deixavam. Pois vocês podem relembrar o que aconteceu quando uma das pragas foi o gafanhoto vindo sobre o Egito. Faraó aguentou algumas, mas essa ele diz: peça ao Senhor para tirar essa morte da nossa terra. Ele compara a vinda dos gafanhotos como a própria morte. Uma nuvem de gafanhotos é algo terrível e destruidor. Uma nuvem de demônios é muito mais destruidor. Também nesses versículos vemos a severidade da maldade dos demônios. Foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Isso indica que realmente não são gafanhotos. Possuem ferrão como escorpião. Gafanhotos não têm ferrão. Sabemos que existem certas espécies de escorpiões que são capazes de matar um homem com seu veneno. E todos eles são capazes de causar dores terríveis quando eles atacam uma pessoa. Interessante, os estudiosos dizem que os sintomas do envenenamento por certos escorpiões são intensas convulsões e paralisia. Intensas convulsões e paralisias lembram muito a ação de Satanás no corpo de uma pessoa. É interessante essa relação. O que esses demônios vão fazer? Verso 4 diz: foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus
sobre a fronte. Lembremos que desde a praga da primeira trombeta já passou tempo suficiente para que a erva da terra se recuperasse. Mas logo os homens não regenerados vão sofrer um ataque pior, porque é um ataque de demônios. O juízo de Deus direcionado contra os perdidos é uma forma de acordá-los para a necessidade de arrependimento. Mas infelizmente nem com isso os homens se arrependem. Capítulo 9, verso 20 diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, mesmo sendo atacados terrivelmente pelos demônios. Homens de coração muito duro. O resultado da maldade dos demônios, o verso 5 diz: foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Serão 5 meses de intenso tormento sem a possibilidade da morte. Temos que notar isso. Hebreus 2,15 diz que Satanás tem o poder sobre a morte, mas ele só exerce esse poder sob a permissão de Deus. Os demônios ali certamente queriam matar muita gente, mas Deus não permite que eles exerçam o poder da morte. E nisso, a misericórdia do Senhor se manifesta. Porque se eles morrerem, não tem chance de se arrepender. O sofrimento é terrível, mas ainda estão vivos. Ainda podem se arrepender e livrar-se da perdição eterna. Com certeza, esses demônios presos a longo tempo gostariam de praticar todo o mal contra os homens, mas Deus não permite que ele os mate. Nem mesmo os próprios homens conseguirão dar cabo das suas vidas. O verso 6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo, veja só, ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, eles não poderão se suicidar. Algo incrível vai acontecer. Eles não poderão pegar uma arma de fogo e atirar na cabeça. Eles não poderão morrer queimando o próprio corpo. Eles não poderão se afogar. Eles não poderão se jogar de um prédio, de um abismo e morrer despedaçados. Não vão poder. Incrível isso. Eles vão entender que há um poder sobrenatural agindo no mundo, que não permite que eles morram. Nesses meses terríveis, os descrentes terão a oportunidade de se arrepender com a pregação dos 144 mil judeus missionários. Essa parece ser a última oportunidade para os perdidos se voltarem a Deus. Presença dos demônios, poder dos demônios no tempo da ira também nós vemos no versos 7 a 10. Depois de descrever a destruição que será causada pelos demônios, João passa a descrever a aparência deles. A descrição mostra que João só pode dar uma aproximação do que ele está vendo, mostrando que são diferentes de qualquer criatura já vista sobre a terra. Nessa passagem, a palavra como aparece mais de 10 vezes. Parecia com, era como. Por quê? Porque João não tem nada para comparar exatamente. Ele tenta dar a descrição mais perto possível. E aí ele começa, a partir do verso 7, falando que a aparência geral era como cavalos preparados para a peleja. Isso mostra a prontidão dos demônios para desferir os seus ataques sobre os homens, como cavalos que estão querendo disparar para atingir a terra, segurados apenas pela ordem de Deus. João diz que na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. Coroas lembram a vitória. As coroas indicam que os demônios formarão um exército invencível, incapaz de ser detido no seu ímpeto de fúria. O seu rosto era como o rosto de homem. São seres racionais, inteligentes, não são insetos realmente nem gafanhotos.
Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Essa é uma parte um pouco difícil, porque que esses seres tinham cabelo como cabelo de mulher. Provavelmente, parece que isso indica que, a despeito da maldade, esses demônios terão ainda algum atrativo. Terão algum atrativo. E por meio desses atrativos, eles vão enganar e destruir ainda mais os homens. Como é que seres tão terríveis terão algo de atrativo? Não sei, mas como é que alguém, por exemplo, tem atração por serpentes? E tem gente que tem atração por serpentes, cria serpentes, dorme com serpentes. Como é que alguém tem atração por um leão? E aqui acolá tem um leão comendo uma pessoa que resolveu criar como se ele fosse um gatinho, né? E um dia o leão descobre que não é gatinho. Serpente é algo asqueroso, mas tem gente que tem atração e gosta de serpentes, né? Vi a história de uma mulher que tempos atrás, e parece nos Estados Unidos, começou a criar uma dessas serpentes que não são venenosas, desde pequena, trazendo ratos, trazendo o que ela comia, e essa serpente foi crescendo. E chegou um momento que ela parou de comer, ela dava os ratos e tudo, e a serpente simplesmente não comia. Ficava completamente esticada sobre a cama, todo o tempo, meses e meses. Levou para o veterinário para saber o que estava vendo. Ele disse: ela está medindo o seu tamanho. Ela não está comendo porque ela está medindo se já pode engolir você. Serpente, né? Tem gente que tem atrativo por essas coisas. Parece que os demônios, apesar de tudo, terão algo que os homens vão se atrair. Os homens não são atraídos por coisas horríveis, nojentas, que você olha e diz: como é que alguém se atrai por isso? E tem gente que se atrai, que ama, que adora, que venera. E nós olhamos e não conseguimos entender como que alguém adora aquilo. Eu fico pensando, por exemplo, alguns desses astros de rock, que são completamente deformados, horríveis, destruídos na sua aparência, os olhos, a face, tudo, às vezes nem parece mais com um ser humano. E as pessoas adoram, choram, morrem para chegar perto deles. Os homens, no seu coração pervertido, são terríveis, eles adoram qualquer coisa. Então não vai ser difícil esses demônios serem tidos como seres simpáticos e atraentes para alguns. Os seus dentes como dentes de leão. Fala da ferocidade e poder mortal que terão esses demônios. Tinham couraças como couraças de ferro. A couraça servia para proteger as partes vitais de um soldado em guerra. Aqui isso indica que nada poderá deter esses demônios. Nenhuma arma humana poderá destruí-los. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Ninguém vai escapar da destruição deles. Ninguém vai escapar. Poder terrível dos demônios. E o último verso descreve o príncipe dos demônios. Verso 11. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Alguns identificam esse anjo como Satanás, mas não é. O domínio de Satanás não é no poço de trevas. A ação de Satanás é nas regiões celestes. Satanás não está associado com o abismo, senão quando ele for preso. É melhor entender esse anjo como um anjo que ocupa uma posição elevada na hierarquia dos demônios e vai receber de Satanás a autorização para liderar esses demônios saindo do poço do abismo. Usando as palavras em hebraico e grego, João está enfatizando que os demônios vão agir sobre judeus incrédulos e também sobre gentios. As duas palavras significam destruidor ou destruição.
No Antigo Testamento, o termo Abaddon era usado para descrever o lugar da eterna punição dos injustos. Meus irmãos, o inferno na terra é terrível. Isso me lembra uma expressão que eu li sobre o inferno de Dante, aquela obra de Dante Alighieri, humanista. Escreveu um livro chamado O Inferno. E uma das frases que se encontravam naquela ficção na porta do inferno era: desistam de toda esperança, vós que cruzais estas portas. É uma ficção, mas é verdade. É verdade. Os que cruzarem as portas do inferno devem deixar do outro lado toda esperança. Não tem mais esperança. O inferno é terrível. E a apresentação do inferno na terra por esses demônios já mostra o que isso significa. A descrição da presença do inferno durante a tribulação nos lembra a intensa batalha na qual estamos envolvidos, irmãos, nesse momento. Nesse momento nós estamos numa batalha espiritual intensa. Nesse momento a serpente está tentando destruir a obra de Deus. Nesse momento a serpente está querendo causar dissensão, facções. Nesse momento a serpente ataca a mente dos servos de Deus. A luta espiritual não cessa, meus irmãos. Lembremos disso. Somos o povo remido por Cristo, raça eleita, luz e sal deste mundo. Por isso estamos na mira do diabo. Será que nós reconhecemos, levamos em conta essa verdade? Eu acho que muitos crentes não levam e por isso o diabo tem alcançado e tido vantagem nas suas vidas. Nosso inimigo não cessa na sua batalha. Estamos conscientes disso? Estamos agindo constantemente para vencer essa batalha espiritual? Gostaria que os meus irmãos refletissem sobre algumas perguntas. Você reconhece que Satanás está sempre lhe rodeando como um leão que ruge, procurando lhe devorar? Constantemente, Pedro diz isso. Será que o inimigo tem ganho espaço na sua vida por causa da sua indolência espiritual? Não tenho coragem de orar. Não tenho coragem de meditar na palavra de Deus. Não tenho coragem de servir no corpo de Cristo. De onde vem essa preguiça espiritual? De Deus não é. Será que você não já está ferido na batalha espiritual? Por exemplo, você já falou ou tem costume de falar mal de um irmão? Você já tratou um irmão com indiferença, como se ele não tivesse nenhum valor? Você já espalhou alguma calúnia a fim de separar os irmãos? Você tem inveja de algum irmão? Você já se alegrou com a queda de um irmão? Você já tentou desanimar alguém que estava desejando servir a Deus na sua obra? Você vive isolado do corpo de Cristo, sendo incapaz de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Você se diz crente, mas vive como descrente? Você aparenta piedade externa, mas no coração está cheio de impureza como um sepulcro caiado? Você diz que ama o Senhor, mas não tem tempo de mostrar esse amor buscando a sua palavra em oração? Que amor é esse? Você diz que pertence ao príncipe da paz, mas vive em guerra na sua casa? Você diz que Cristo é Senhor da sua vida, mas não se submete às autoridades que o Senhor instituiu sobre você. Você diz que a sua pátria está nos céus, mas na verdade só se preocupa com as riquezas terrenas. Você tem dificuldade de perdoar, de buscar a paz. Saiba que esse espírito que resiste ao perdão cria oportunidade para Satanás agir na nossa vida. Paulo diz isso em 2 Timóteo 2, 10 a 11. Se um ou mais desses sinais fazem parte da sua vida, meu irmão, se é algo que continuamente, periodicamente aparece, olhe para si mesmo e diga: arreda Satanás, porque você está ferido na batalha. O inimigo está vencendo
na sua vida? Como você tem usado a arma da oração na batalha espiritual? Estamos lutando na nossa igreja por um alvo ambicioso. O alvo é um reavivamento espiritual. Nós não queremos nada menos. Nós estamos clamando aos céus que o Senhor nos dê um reavivamento espiritual, reconhecendo que essa igreja precisa estar aos pés do Senhor em oração. Por exemplo, nas quartas-feiras nós temos tentado motivar os irmãos a ter 3 momentos de oração por dia, pelo menos 10 minutos cada um. Tem sido difícil, alguns têm tentado, eu sei, têm testemunhado que nem sempre conseguem. Como deve estar a vida de oração de alguém que nem sequer está recebendo esse desafio? Se os que estão sendo desafiados estão lutando, e quem nem sequer está sendo desafiado? Estamos lutando em oração, realmente? Não sei. Não sabemos orar. Não queremos orar. Não temos prazer em orar. Será que vamos resistir aos ataques do inimigo? Vamos orar. Deus nosso Pai, estamos em guerra, terrível batalha, mas o teu povo, Senhor, parece que está adormecido. Esqueceu que a antiga serpente, como leão que ruge, continua procurando alguém para devorar. Senhor, que não seja nós, que não seja esta igreja, que aqui o poder do Senhor venha de maneira forte, visível, que aqui o temor do Senhor seja reconhecido em cada coração, que aqui, Senhor, a glória de Cristo possa atrair os pecadores ao arrependimento e os salvos à santidade. Renova-nos, Senhor, nos ajuda em nome de Cristo. Amém.